Bom dia. Eu não sei quando é que os irmãos vão ouvir essa mensagem e ver o vídeo, mas pelo menos aqui na Estância Esperança é dia. Então, nós estamos entrando a nosso segundo estudo. O primeiro estudo foi sobre os mandamentos de Cristo e descobrimos várias coisas. Nós descobrimos que devemos obedecer os mandamentos de Cristo e descobrimos a razão. Uma razão foi a prova do seu amor. A segunda razão foi a sua responsabilidade. E a terceira foi para seu benefício. Hoje vamos examinar o mandamento de arrependimento. Mateus 4. Pode abrir nas suas Bíblias em Mateus 4 e vamos ler versos 12 a 17. Então, Mateus 4, versos 12 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos orar. Precioso Pai, nós pedimos do Senhor que o Senhor possa ajudar a gente a entender bem a doutrina de arrependimento, que o Senhor possa nos instruir e ajuda que nós possamos obedecer a Tua palavra. Abençoe nosso tempo juntos agora, em nome de Jesus Cristo, eu oro, já agradecido. Então, o que é arrependimento? O dicionário Aurélio diz que é mudar de atitude, de procedimento, de parecer, voltar atrás em relação ao compromisso assumido. O Novo Testamento, arrepender-se, se refere a uma mudança de mente. É uma transformação radical de pensamento, atitude e direção. A pessoa tem que abandonar o pecado e voltar para Deus e o serviço dele. Mesmo que envolve tristeza sobre o pecado, é mais do que um simples remorso. Arrependimento é uma parte principal da salvação em Jesus Cristo. Está certo que a salvação vem pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas a fé sem arrependimento não é a verdadeira fé salvadora. O arrependimento do mundo é ter remorso e não é o arrependimento verdadeiro. Tem vários versículos que mostram o fato. Em 2 Coríntios 7, no verso 9, fala assim: agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento, para a salvação da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Mateus 27, verso 3, fala o seguinte: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido
as 30 moedas de prata aos príncipes, dos sacerdotes aos anciãos. Hebreus 12, verso 12, Hebreus 12, verso 17, fala o seguinte: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Essa fala de Isaú. Então, nós temos de entender que tristeza e arrependimento podem ser ligados, mas só a tristeza sobre as consequências do pecado não é arrependimento. Arrependimento envolve uma mudança de atitude, uma mudança de ideia, uma mudança de direção. Eu já conheço pessoas que bebem muito. Quando está bebendo, está feliz demais. Próximo dia vem aquela ressaca e aí o que acontece? Está chorando. Está chorando porque ficou bêbado, desonrando a si mesmo, desonrando a sua família. Não, está triste porque tem dor. E essa não é arrependimento. O arrependimento bíblico é o arrependimento verdadeiro. Exemplos desses está em Lucas 24, verso 47, que fala: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Também Atos 2, verso 38 fala: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De novo em Atos, capítulo 3, verso 19, fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Continuando em Atos, versos 31 de capítulo 5, fala: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 8, 22. Arrependei-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. E finalmente, Atos 11, verso 18 fala: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Já pensou? Arrependimento produz a salvação para nós que não somos judeus, para nós que realmente somos gentios, fora da nação de Israel. Agora a salvação é providenciada para nós pelo arrependimento e a crença, a colocação da sua fé, da sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você deve arrepender-se do seu pecado. Não tem outra escolha. Mas o que é o arrependimento verdadeiro, o arrependimento bíblico? O arrependimento bíblico tem 3 elementos que vamos ver rapidamente nessa meditação. Primeiro é o mandamento. Deus manda a gente arrepender-se. Em Atos 3,19 fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter é mudar de direção, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. De novo, em Apocalipse, agora 3, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Então, essa é a sua responsabilidade. É um mandamento. O mandamento é para ser obedecido. Nesse mandamento também temos a oração do arrependimento. Nós podemos ler em Salmo, capítulo 51, versos 1 a 4, onde o Davi, depois do seu pecado horrível de adultério, falou assim com Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. De novo, esse é Salmo 51, versos 1 a 4. Mas por que devemos arrepender? Nós já vimos o mandamento, já vimos a oração, agora vamos ver a arrependimento. Primeiro, de novo, em Atos, nós lemos que arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A razão do arrependimento é a salvação e o perdão de pecados. Eu lembro, um jovem uma vez falou o seguinte, que ele ora: oh Deus, eu sei que eu pequei contra o Senhor, e eu quero que o Senhor me perdoe o meu pecado, mas se tiver outra oportunidade, vou pecar novamente. Ué, esse não é arrependimento. Não tem nem tristeza porque ofendeu Deus, e não tem uma mudança de vida ou de direção, nem de ideia. Então, ele foi perdoado? Certo que não, porque não arrependeu-se. Outro, em Atos 8, verso 22, fala: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Já pensou? Arrependimento também ajuda a gente a te pedir perdão por nossos próprios pensamentos pecaminosos. Em Provérbios 1, capítulo 1, verso 23, fala: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Para compreender a palavra de Deus, você tem que arrepender-se do seu pecado. E mais uma razão. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, fala: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, 10. Vai examinar seu coração. Primeiro, você já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo? Você já confessou e abandonou os seus pecados? Essa é uma coisa para mim que eu tenho que fazer todo dia, porque parece que o pecado, como Paulo falou, fica tão de perto de nós, sempre está pegando no pé da gente. Você já confessou e abandonou seus pecados, vamos dizer, do dia? Tem algo que deve abandonar que não agrada a Deus? Você já pediu de Deus um coração limpo,
que procura a Ele só. Agora pensa bem sobre esse negócio de arrependimento. Como é que você possa mostrar o seu arrependimento? Simplesmente é ter tristeza do arrependimento e ter uma mudança de ideia de vida sobre o pecado que você cometeu. Tendo Cristo como Salvador, nós temos todas as possibilidades de vencer o pecado. Só tem que ter o desejo, só tem que ter o arrependimento. É sua escolha. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo hoje. Nós pedimos que o Senhor possa realmente ajudar a gente a arrepender-se sinceramente, sem falha, obedecendo os teus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Tenha um bom dia. Eu espero que o estudo vai te ajudar a viver por Cristo, segundo os seus mandamentos. Até a próxima.